E aí, meus amigos, eu espero que vocês estejam bem, na graça do nosso Criador, Nzambiampungu Tuleno, nosso Criador. Bom, hoje o vídeo é para ajudar alguns dos nossos colegas ou futuros colegas da nossa área de programação, que são alguns alunos da Universidade da Utanga, ok? Eles têm uma certa deficiência em saber o básico da programação. Há quem diz que o básico da programação é só estudar lógica de programação, mas bem, eu não comecei assim e também não é dessa forma que eu costumo ensinar os meus alunos, ok? Mas nós temos aqui um vídeo, não é bem sobre o básico de programação, mas tem um item lá bastante importante em que nós devemos muito ter em conta antes de fazer qualquer coisa a programar. E esses conceitos, ou esses itens, é os conceitos das coisas e a lógica por detrás. Os conceitos é o que e como você deve usar as ferramentas disponíveis na programação. Tens que saber o que é aquilo e como é que deve se utilizar. E a lógica, ela é como se fosse uma caixa que vai ajudar os teus conceitos a serem implementados de forma correta. Quer dizer, tu tens os conceitos para saber o que e como deves utilizar. E a lógica é para você utilizar esses conceitos de uma forma inteligente. Ok? Mas vamos lá para o nosso vídeo. Para o nosso vídeo de hoje, existem muitos pilares para que a gente possa dizer que é o básico da programação. Mas no vídeo de hoje eu trouxe condições e repetições, ou condição e repetição, ok? E isso é muito importante porque eu vejo muito mesmo as pessoas já a não conseguirem implementar as condições de forma correta e as repetições também de forma correta. A gente pode dizer que as condições elas servem para a gente ordenar, mandar o nosso programa a fazer uma ação com base em algum critério que a gente queira. Quer dizer, a gente vai ajudar o nosso programa a tomar decisões em que caminho deve seguir quando tiver em determinada circunstância, ok? E a repetição, como a palavra já diz, né, é para repetir algum item ou alguma instrução N vezes até o nosso critério, ok? Dentro da repetição também tem condição, ok? Dentro de uma condição também pode ter repetição, mas a sintaxe que a gente vai escrever como base da condição não é repetição, mas a sintaxe base da repetição, sinceramente, ela tem que condição. Então a gente pode dizer condições é para ordenar e repetição é para iterar. Ah, eu já me esquecia. Antes da gente começar aqui a ir pelo o nosso foco, ok? Primeiro eu preciso que vocês prestem bem atenção, porque isso é muito importante. Para que a gente possa, ou para que vocês possam trabalhar com as condições e repetições muito bem, a gente tem que saber o que são operadores. Existem vários tipos de operadores, mas tem os operadores específicos para essa determinada circunstância. E os operadores específicos para essa determinada circunstância são esses: comparar, negar e lógico, ok? Basicamente assim. Então, a gente tem que saber como é que a gente deve comparar os valores para que a gente possa fazer a nossa condição ou a nossa repetição. A gente também tem que saber como é que a gente deve negar o nosso valor para a decisão, ok? E para a iteração. E da mesma forma para os operadores lógicos. É só basicamente isso. Nesse vídeo não iremos mostrar como é que eles funcionam, os operadores de comparar, para negar e de lógico. Porque esse vídeo específico, nós como temos o hábito de fazer 2 vídeos ou 3 vídeos, esse vídeo específico é para explicar a teoria, 2% de teoria, e no próximo vídeo a gente vai fazer a prática, onde vamos mostrar os operadores primeiro,
Vamos fazer um treinamento, explicar como é que eles funcionam devidamente e assim iremos para as condições ou repetições. Então vamos para nossas condições, ok? Que é ordenar. Lembrando, condições, a gente tem N várias formas de se fazer as condições. N várias formas. E cada linguagem tem a sua forma, ok, de fazer as suas condições. Existem palavras-chave ou tokens de programação que você vai encontrar igualzinho às linguagens de programação. Igualzinho. Mas tem algumas que não tem. Então, às vezes não tem e às vezes tem uma forma, ok, de se escrever diferente para se fazer o mesmo efeito. E o mesmo vale para as repetições, ok? Então, a gente, depois quando chegar nas repetições, eu vou também chegar nesse ponto. Bom, para as condições, a gente tem N formas de se fazer condições, mas eu trouxe duas. A partir dos ifs e a partir dos switch. Começando nos ifs, os ifs são os tipos de condições em que você, dizendo no português, é se alguma coisa acontecer, me faça algo. Nós temos aqui um exemplo de como é a sintaxe. Então, a gente começa a escrever if, entre parênteses, a gente coloca a condição. É nessa condição, nessa ordem, onde tem ordem barra condição, que é ordem ou condição, onde a gente vai colocar os nossos operadores. E me cobrem, operadores faz parte desse tutorial. Não colocamos no início ou algum exemplo de operadores para que a gente possa mais para frente explicar isso no momento prático. Então, quem quiser aprender sobre operadores, então pode pausar o vídeo, pode ver em um outro canal ou esperar mesmo a segunda aula, onde a gente vai poder explicar os operadores e as condições na prática, ok? Então, primeiro a gente coloca if, entre parênteses, a gente coloca o que devemos dizer como critério, o que devemos dizer, o que ele deve executar se algo acontecer. Depois colocamos as chaves, ok? Que são as chavetas. E dentro do if é que a gente coloca a instrução ou o comando. Nós aqui colocamos instrução, comando e 3 pontinhos aqui embaixo. Quer dizer que pode ir uma ou N instruções, ok? Nós temos aqui um vídeo também que eu deixarei aqui no card, onde a gente tem um exemplo de como fazer um pequeno software de levantamento de dinheiro no ATM, ok? Lá também tem os ifs, ok? Tem também alguns ifs lá, onde a gente fez a implementação e deu no que deu, ok? Boas. Então, essa aqui é a sintaxe do if. O que aqui eu quero exatamente que vocês entendam é que a gente escreve if, entre parênteses, uma condição ou uma ordem. E essa condição ou uma ordem, a gente tem que utilizar os operadores que são de comparação, lógico ou de negação. E dentro coloca-se a instrução. Bem, essa instrução só vai ser executada ou só vai ser feita com a tua ordem se o critério acima, que está entre parênteses, for verdadeiro. Os nossos operadores, eles retornam um tipo de dado ou um tipo de valor. E esses valores, eles são verdadeiro ou falso, ok? Então, se o teu critério colocares e o resultado for verdadeiro, ele vai executar esse if. Por exemplo, se a gente colocar 2 igual a 2, 2 é igual a 2. Então, se 2 é igual a 2, então ele vai executar a instrução. E quando a instrução é negativa? Então, quando a instrução é negativa usando o if, a gente vai utilizar o else. Else significa se não, ok? Então, o if é se a condição for verdadeira e o else se a condição for falsa. Se repararem, no else não colocamos entre parênteses ordem ou condição, porque a gente não coloca condição no else. É caso a instrução ou a condição, a ordem que a gente colocou no if for negativa ou for incorreta ou não for verdadeira, então o else vai ser executado. O else é só para isso. E outra coisa, dentro da instrução, onde tem bloco instrução ou comando, a gente pode colocar qualquer coisa. Podemos inicializar uma variável, podemos chamar alguma coisa do outro sistema, podemos colocar até um outro if com outro
else, ok? Mas isso fica para a próxima aula. Continuando, chegamos até ao switch. No switch, a gente diz o seguinte. Primeiro colocamos o switch, a palavra switch, ok? Depois colocamos parêntese e as chaves. Entre parênteses, não colocamos uma condição, ou a gente coloca, por exemplo, os operadores. Não. Até que a gente pode até colocar os operadores, mas o switch não funciona dessa forma. Por quê? Ele é um validador, ok? Ele é um validador de resultados, que também é uma condição, ok? Por exemplo, entre parênteses, a gente coloca um valor qualquer. Vamos supor que a gente colocou o valor Angola, ok? E dentro do switch, a gente coloca os casos, ok? E vamos desculpar aqui, era para colocar o valor 2, ok? Vamos colocar o caso. Por exemplo, se a gente quer comparar se o valor que a gente colocou dentro do parêntese é Angola, então podemos colocar o seguinte: se caso case, né? Se o caso for Angola, vai fazer alguma coisa. Até aqui a gente tem que colocar as instruções. Okay? Aqui, antes do break, a gente coloca as instruções. Se caso o valor também for 2 ou um outro valor, então a gente vai executar a condição. E também aqui temos o break. O break serve para o quê? Se o valor já for validado em um desses casos, ele já não vai validar em outros casos. Né? Ele vai parar por ali e seguir o fluxo normal da programação. No if, nós temos o else. Ok? Então, no switch, também temos uma representação do else, que é o default. E aqui a gente já colocou a instrução, ok? Temos aqui o switch, aqui colocamos o valor que a gente quer fazer a comparação com base nesses casos. Se o caso, o valor que estiver aqui nessa variável for igual a tal, então faça essa instrução e para. Ele vai ignorar esse caso 2 e esse default, ok? Caso o valor que estiver aqui inserido não corresponder a um desses cases, então ele cai no default. O default, o padrão, seria o switch do if. Seria o else do if, ok? Que é o se não. Então, se não acontecer esses casos, então imprima ou faça a instrução desse default, desse padrão. Agora chegamos nas repetições, ok? A repetição a gente diz que é para iterar, fazer com que uma instrução possa ser repetida N vezes, ok? N vezes. A gente usa a repetição para muitas coisas, muitas coisas. E eu vou esperar no comentário. Até me esqueci. Não esqueça de dar o like no vídeo se está te cuidar, ok? Está te cuidar o vídeo, dá um like, compartilha, dá no teu primo, no teu colega e vamos lá. E também não te esqueça de comentar, ok? Se quiseres mais exemplos de como fazer ou de como trabalhar com as repetições, com a iteração, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai fazendo um tutorial bonitinho para vocês ou para você, ok? Então, a iteração ou a repetição é para a gente poder executar um comando N vezes, ok? E a gente tem várias formas de utilizar a repetição. Tem muitas formas. E também como as condições, temos N formas de fazer repetição, ok? Temos o for, temos o while, temos N formas. E também aqui, deixa-me salientar que a cada linguagem pode ser que a sintaxe seja aquilo que a gente está a escrever aqui, pode ser de uma outra forma, ok? Mas com conceitos iguais. Por exemplo, acho que é o Python ou Ruby, que o for não se escreve dessa forma. Acho que é no Ruby. Não escreve dessa forma, mas o conceito é o mesmo. Como é que é conceito? Para que vocês possam entender como é que funciona o for, ok? Primeiro, a gente vai dividir o bloco em 3 partes, ok? Em 3 partes. Começando com a palavra for, ok? A palavra for, a condição que tem aqui, a condição, é dividida por 3 partes, isso é uma condição, ok? E há o modo da instrução, ok? Aqui você pode colocar uma única instrução ou várias instruções. Se notarem, ele é parecido com for, ok? Ele é parecido com for.
Só que o for não tem 3 representações, ok? Não tem 3 partições, só tem uma. Então essas 3 é o quê? No for, a gente tem que colocar uma inicialização, ou um início, ok? Geralmente é um valor, como uma repetição, então a gente tem que colocar um valor que vai ser repetido, ok? Por exemplo, pode ser 1, 0, 1, 2, 3. Depois nós temos a condição. Esta condição é que vai dizer se nós podemos executar essa instrução ou não. E aqui vocês podem lembrar, Clivert, tu disseste que no for, lá no capítulo das condições, o for também tem condição, também leva if. Sim, é aqui. Aqui na condição, a gente pode colocar os operadores. O operador de comparação, o operador lógico, o operador, qual é o outro? O operador comparação, lógico e o de negação, né? Para negar, prontos. E temos a atualização, ok? Mas existe um passo aqui, antes de executar essa instrução, ele não quer dizer que ele vai seguir a seguinte ou o seguinte fluxo: início, condição, atualização, depois execução. Não, ok? No slide a seguir, depois de 2, vamos explicar como é que funciona, ok? Mas eu quero que vocês pegam num caderno e escrevam for, ok? No português podemos dizer para. Temos um início, que é um valor, pode ser um número, ok? Depois temos uma condição que vai dizer se esse número ainda está válido para poder ser executado esse for, e temos a atualização. Depois da atualização, temos a condição, temos o comando ou a instrução. Como é que funciona? Passo 1, o número é inicializado. Passo 2, esse número é condicionalizado, acho que é esse português, ele tem uma condição. Se o número obedecer, né, se for verdadeiro, ele executa essa instrução. Depois de executar essa instrução, ele vem atualizando esse número. Vamos supor que o número é um 0, ok? Ou, por exemplo, 1. Vamos colocar aqui uma variável, vamos dizer que o número é 1. A condição pode ser o número menor que 3. Por exemplo, então, o número 1 é menor que 3, o número que tem aqui é menor que o número 3, então vai executar esse comando ou essa instrução. Depois de executar esse comando ou essa instrução, a gente vira na atualização, ok? O for vai atualizar esse número, ou vai incrementar, ou vai aumentar, ou vai incrementar, ou vai decrementar esse valor. Se for a incrementar esse valor, ele passará 2. Quando passar a ser 2 esse número, ele já não vai no início, ele vai na condição, porque o número foi alterado. Quando o número ser alterado, ele vai valer 2. 2 ainda é menor que 3. Se 2 ainda é menor que 3, ele vai executar a instrução, ok? Depois de executar a instrução, ele vai voltar na atualização. Vai pegar de 2 para 3, ok? Vai aumentar sempre de 2 para 3. A atualização, você quem sabe, pode colocar, adicionar um valor, 2, 3, você quem sabe, se for um número, claro. Então ele depois vai cair na condição. Então, o início já nem mais 2, é 3. 3 é menor que 3? Não. Então, se não é menor que 3, ele não vai executar essa instrução. Ele vai sair do for e vai indo, fazendo o fluxo normal do teu programa. E dentro do teu for, pode ir um outro for, pode ir um if com else, pode ir um switch, pode ir qualquer tipo de instrução, ok? Porque ele é um repetidor de instruções. Por isso que é aqui que a gente coloca alguma instrução, por exemplo, de buscar dados do banco de dados, colocamos no for para poder depois colocar numa tabela, imprimir em um jornal, ok? Coisas assim. E além do for, também trouxemos aqui o while, ok? O while. Em português podemos dizer enquanto, ok? Se reparem a diferença do for, ok? Do for, que temos aqui, do while, a inicialização e a atualização não estão dentro de parênteses. Clivert, por que está assim? Olha, isso aqui, os donos da programação ou das linguagens de programação que decidiram ser assim, ok?
decidiram ser assim. Mas também tem uma lógica. Por quê? Porque você pode utilizar essa variável de uma outra lógica, ok? Porque aqui no for, essa variável que tem aqui, ela só vai existir dentro desse for. Somente dentro desse for, ok? Não sei que você vai inicializar essa variável fora. Mas se a gente vai inicializar essa variável fora, podemos usar o while. O while, a sua sintaxe, ele faz com que você faça a inicialização fora, ok? Isso é um valor, uma variável que tem um valor. Aqui você tem a tua condição, como lá no for. Temos a nossa instrução e temos a atualização. O parâmetro, o fluxo é o mesmo. Primeiro, inicialização, ele cai no while. Enquanto essa condição for verdadeira, me executa essa instrução ou instruções. Depois de executar essas instruções, vai atualizar esse valor. Depois de atualizar esse valor, ele vai de novo no while. Já não vem aqui no início, vem no while. Se aquele valor respeitar a tua condição for verdadeira, ela vai de novo dentro da instrução, vai executar e vai atualizar esse valor. Até dar falso. Quando der falso esse valor, então ele vai sair do while e vai seguir o fluxo normal do teu programa. E também lembrando, dentro do while não tem instrução, podem colocar um if, um for até, um while ou qualquer outra coisa que você bem entender aqui, porque ele repete instruções. Muito bem. Aqui nós temos um detalhe, quer dizer, temos o exemplo da iteração mais detalhada. Primeiro, tem a inicialização, ok? Porque ele funciona como se fosse um loop, como se fosse algo infinito, ok? Então, se ele respeitar a condição, ele vai parar algum tempo. Se não, ele fica num loop, ele fica contínuo. Então, vai executar o teu comando N vezes até o teu computador parar. Ele é assim. Enquanto o teu computador não parar, então ele vai sempre executar, ok? Então, primeiro nós temos a nossa inicialização. Nós temos o passo 1. Depois do passo 1, temos o passo 2. O passo 2 seria a condição. Okay? A condição, que é o que você vai dizer se vai respeitar ou não a tua ordem. Depois temos o passo 3, que é a execução. A execução é as nossas instruções, que você dentro do bloco do for ou do while, tu podes colocar um if, podes colocar uma variável, podes colocar uma chamada de uma API, tu podes colocar o que você quiser. Quarto seria a verificação ou o incremento. Quer dizer, você vai fazer atualização do teu software. Desculpem, atualização do seu programa, ok? Da sua variável. Quer dizer, a sua variável que você inicializou tem que mudar. Porque se não mudar a tua variável, ela vai permanecer com um único valor e não vai sair do fluxo do for ou do while. Então vai ficar como um infinito, ok? Depois disso, ele vai ir de novo na reexecutação. Não sei se essa palavra existe, né? Ele vai reexecutar outra vez. Ele vai executar o teu programa outra vez. E depois de executar o teu programa outra vez, ele vai reiniciar de novo, ok? Quer dizer, passo 1 inicializou, passo 2 condição, se dá para executar ou não, passo 3 execução, passo 4 atualização, passo 5 vai executar outra vez, passo 6 vai reiniciar o fluxo e assim sucessivamente. Esse aqui é o fluxo normal das repetições, ok? Mas não esqueça, qualquer dúvida, deixem nos comentários, ok? E a próxima aula será a prática, mão na obra. Ok? A gente vai ficar por aqui. O vídeo já está muito longo. E não se esqueça, muito obrigado pela assistência e ficamos até a próxima aula, onde a gente vai falar sobre a prática, como é que a gente vai implementar as condições e as iterações. Então, muito obrigado e adeus.